Na entrevista de hoje, você vai conhecer um pouquinho sobre as assembleias virtuais que têm tomado conta de condomínios em toda a nossa macro-região. O Luiz Fernando Maldonado é advogado especialista na área condominial. Luiz, mudou muita coisa? Já vinha mudando com a pandemia? Tudo bem, Davi? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Essa questão da Assembleia Virtual, ela começou justamente no meio da pandemia. Foi uma necessidade, né, diante do novo cenário que até então não se vislumbrava, né? As assembleias eram todas presenciais, mas não podia mais aglomerar. E aí, obrigatoriamente, quem queria fazer uma assembleia, a única opção era virtual para evitar a aglomeração. E assim foi feito. O que era um mito, para muitos, acabou sendo alguma coisa simples. As pessoas tinham criado uma imagem tão complexa da Assembleia Virtual que depois se mostrou muito simples. E aí depois veio a lei, que alterou o Código Civil recentemente, e fez o disciplinamento mais específico, né? Não era proibido a Assembleia Virtual antes, só tinha-se medo de fazer. Aí veio o Código Civil e estabeleceu o seguinte, para deixar bem claro, é permitido a Assembleia Virtual. No edital, o condomínio tem que fazer constar o link onde ela vai ser realizada, a forma como os condôminos vão acessar, como eles vão se manifestar, que é o chamado direito de voz, eles têm direito de se manifestar, de questionar, e a forma de votação, se vai ser pelo aplicativo da administradora, se vai ser levantando a mão. Então tudo isso já precisa vir detalhado no edital. Então basicamente o que se permitiu através da nova lei foi isso. E ainda dentro dessa mesma lei, também foi estabelecido a possibilidade das assembleias permanentes ou continuadas, né? Que também era uma questão que já era praticada, mas muita gente tinha dúvida se podia ou não. Que elas eram muito realizadas quando você precisa de um quórum específico. Por exemplo, você precisa alterar a convenção. O quórum é de 2/3, mas você não consegue isso numa assembleia de um dia. Então, hoje, com mais clareza, você tem a lei falando que você pode permitir a assembleia fique aberta, desde que a assembleia que está em curso aprove. Não é o síndico que tem a iniciativa de deixar aberto, não é ele que faz isso já na convocação. Não, é a assembleia que estiver acontecendo, ela delibera por se manter aberta com votação dos moradores. Quem estiver presente já vota no dia, só vai votar depois os moradores que não estavam presentes. Quer dizer, Ribeirão Preto são mais de 5.000 condomínios, é muita coisa. A região, então, o número se amplia quando a gente fala de macro-região ou a região metropolitana de Ribeirão Preto, quer dizer, um número que cresce cada vez mais. E a gente sabe também, você já me disse algumas vezes, de algumas confusões que acontecem nas assembleias presenciais. Neste sentido também, as virtuais, elas oferecem o ganho? Muito. Olha, o que nós podemos perceber fazendo mais assembleias virtuais é que elas ganham em ordem, em disciplina, em objetividade. As assembleias presenciais, elas acabam sendo muito demoradas porque os moradores perdem o foco. Então, na hora que você está falando, por exemplo, de orçamento do condomínio, o outro vai falar do cachorro. E aí as pessoas embalam no assunto do cachorro e esquecem de voltar pro assunto que estava sendo tratado, do orçamento, por exemplo. Isso daí já foi 20, 30 minutos nesse assunto. Na assembleia virtual, você tem a condição de voltar para o foco melhor, porque você tem controle sobre o microfone de todo mundo. Então, isso que ganhou mais objetividade. As pessoas, aquelas acusações que acontecem em assembleia, que geralmente são muito vazias, em assembleia virtual as pessoas ponderam mais porque elas têm em mente que estão sendo gravadas. Então, elas ponderam mais o que elas falam, são mais cautelosas. Você corta a zero o risco de uma agressão física, que nós temos visto acontecer muito, né? Agressões físicas contra síndicos em assembleias. Então, as assembleias virtuais, elas permitiram que elas fossem realizadas em tempo mais curto, com mais conteúdo, com mais objetividade, menos conflitos, e isso trouxe um resultado muito positivo. Agora nós estamos observando uma era onde a pandemia está teoricamente mais fraca em todo o mundo, né, mais controlada, e com isso há flexibilizações maiores. A gente observa então um ganho neste sentido. E o que esperar para o futuro? Olha, é uma tendência que não tem como fugir. As assembleias virtuais vieram para ficar. Os condomínios que ficarem resistentes, não só os condomínios, porque às vezes o síndico quer fazer, mas os moradores não querem. Então, os síndicos, os condomínios que ficarem resistentes a fazer a assembleia, eles vão se atrasar.
Então, quanto os condomínios já vão estar até experientes em fazer assembleia virtual daqui a anos, quando isso já for uma rotina, se eles ficarem resistentes por muito tempo, a hora que todo mundo já estiver fazendo muito bem feito, eles vão estar apanhando para fazer. Então eu digo, a hora de apanhar é agora, que está no começo. Se for para errar fazendo uma assembleia virtual por ser novidade, que se erre agora, não depois, a hora que você resolver começar a fazer daqui 2, 3 anos e todo mundo já estiver acertando. E isso passa pelo síndico, né? Ele que tem que ir atrás, buscar as informações, procurar na internet, contar um advogado, enfim. É o síndico a pessoa responsável por isso? Exatamente. Quem define a modalidade da assembleia, se ela vai ser presencial ou virtual, é o síndico. E aí, claro, ele vai ter toda uma assessoria da administradora e do departamento jurídico. Tá certo. Luiz Fernando Maldonado para o A Voz de Ribeirão.